Fala galera, bem-vindos a mais um Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers apaixonados, pirados, hypados por tecnologia e inovação. O meu nome é Felipe Pires e hoje nós vamos falar com o Andrés Alonso, jovem que encontrou uma falha crítica no Instagram e hoje é um dos parceiros da Zup. Então, solta a vinheta e bora começar. Zupcast. Isso aí, galera. Bom, hoje quem está aqui comigo então é esse fera, esse garoto prodígio, que com apenas 14 anos e hoje já tem 15 anos, né? Ele já é manchete nacional, e não só no país como no mundo todo, por ter encontrado essa falha aí de segurança no Instagram. Andrés Alonso, se apresenta para nós aí, conta um pouquinho quem é este rapaz chamado Andrés Alonso. Opa, Felipe, é isso mesmo. Eu sou Andrés Alonso, eu tenho 15 anos agora. E eu gosto muito de tecnologia, de segurança em geral também. E agora eu tô aí na Zup com vocês. Legal, legal. Bom, me diz uma coisa, cara, esse teu, um cara tão novo aí, né, um menino tão novo, da onde que surgiu, assim, esse interesse por tecnologia? Quando que isso, de fato, começou na tua vida? Então, eu não tenho um tempo determinado, mas eu sempre gostei de fuçar as coisas, sempre gostei de tecnologia em geral mesmo. Tipo, eu comecei aprendendo design há muito tempo, com uns 9, 10 anos, e aí depois eu comecei a aprender programação, porque eu achei que era uma coisa um pouco muito difícil na época. E aí quando eu aprendi, eu descobri que dava pra fazer muitas coisas, eu sempre saí fuçando em tudo e querendo aprender tudo, então aí que veio o interesse. Então depois que eu descobri programação, tudo que dava pra fazer, eu comecei a fuçar em tudo. Essa tua curiosidade por buscar coisas, de querer descobrir coisas novas. Eu lembro que a gente batia um papo antes, né, sobre essa questão de tecnologias, de ser desafiado. E eu lembro que tu participou de uma Olimpíadas, né, nessa área de tecnologia. Tu poderia contar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, eu participei. É a Olimpíada Brasileira de Informática. Tinham me chamado pra fazer ela, tinham me convidado à minha escola de programação. Aí eu aceitei. Então meio que foi um desafio mesmo, porque nela era sobre programação. Eu já sabia programação, só que era sobre algoritmos computacionais, então era uma coisa um pouco diferente do que eu aprendia normalmente. Então realmente foi um desafio aprender tudo no tempo da competição, porque tinha cada fase, aí tinha que aprender mais coisas, porque vai avançando os níveis. Tu vê que interessante, né? Tu vai descobrindo coisas, né? E procurando ser desafiado e se desafiando mesmo tão jovem, né? E aí entra essa questão para quem não tá nos ouvindo hoje, né? E não sabe, né? Existe um termo chamado Bug Bounty, que é uma espécie de programa de recompensa dentro, né, desse meio que nós chamamos área de segurança da informação. Esses tipos de programas de Bug Bounty, para quem não sabe, é justamente um programa onde muitas vezes o pesquisador, né? Ou a pessoa pesquisadora, ela vai lá, descobre uma falha e pode reportar essa falha, né, com o intuito de melhoria, obviamente, para essa empresa, para esse software, e muitas vezes ele pode receber ser bonificado. Então, quando, Alonso, que tu descobriu esse universo dos programas de Bug Bounty, né, porque como tu comentou, né, tu é um menino que gosta de ir atrás, de buscar, de pesquisar, então, quando que surgiu esse universo para ti? Quando tu começou a ver isso como algo interessante? Desde cedo me interessei por hacking em geral, tipo, essas coisas de terminal, de IP, essas coisas. E desde o início, quando eu era bem novo, eu já queria aprender, eu via nos filmes, tipo, os caras teclando lá no computador e eu sempre ficava impressionado. Então aí eu comecei a tentar aprender sobre isso. É um pouco difícil, porque como eu era novo, não tem muito conteúdo já, só que era mais difícil de eu aprender. E aí, indo para alguns lados, aprendendo algumas coisas, até que eu descobri que tinha esses bug bounties, que dava para ganhar dinheiro de forma legal com hacking. Legal. Isso é uma coisa bem interessante. Na verdade, isso é uma coisa que vem amadurecendo no Brasil, né? Não é tão forte ainda no Brasil quando diz respeito a empresas brasileiras desenvolverem isso, né? Essa questão do programa de recompensa, né? Por descobertas de falhas, mas lá fora é algo bem comum, assim. Na verdade, existem alguns programas já bem conhecidos aí, né? Como o HackerOne, entre outros, que são super conhecidos por pagarem essas bonificações por falhas, né?
Pensando no hacking, né? Então, para quem está nos ouvindo também e não sabe o que é o hacking, existe muito conceito aí fora falando do hacking ou do hacker, né? Então, até para ajudar a tirar um pouco dessa visão do que a mídia às vezes explica de uma forma errada, o hacker ou o hacking não é uma coisa ruim, né? É justamente aquilo que o Andrés Alonso vai explicar depois. Ele viu um app, né, do Instagram e ele simplesmente foi criativo em cima daquele app. Esse é o conceito do hacking, é tu ser criativo em algo, né? E aí, por consequência disso, muitas vezes tu acaba descobrindo as falhas e aí sugere, obviamente, as devidas correções. A pessoa que faz as coisas ruins, né, dentro da área de segurança, a gente chama de atacante ou de threat actors, né? Atores que fazem coisas ruins e não o hacking e o hacker. Então, fazendo esse link, por que eu estou explicando isso para o pessoal que está nos ouvindo, até para todo mundo entender o nosso bate-papo aqui, né? Pensando nessa questão de segurança da informação, de hacking, né? De descobrir falhas, quando que começou o teu interesse por essa questão de cibersegurança ou de segurança da informação ou de security, enfim, não importa o nome, né? Enfim, mas essa questão mesmo, quando que surgiu de fato? Que surgiu foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, que eu já tinha começado a me interessar, eu já estava sabendo dos programas de Bug Bounty, e aí eu quis aprender realmente, eu coloquei uma meta de aprender segurança para encontrar algum bug ou para alguma outra coisa. Então eu coloquei uma meta de estudar algumas coisas, comecei a estudar redes e algumas outras coisas, e até que depois de um tempo eu encontrei a falha no Instagram. Legal, e já aproveitando que tu falou da falha do Instagram, e dá pra ver que tu entende de programação, né? Tu começou a estudar programação, depois estudou segurança, estudou conceito de rede, começou a investir, né, em estudo nesse sentido. Então, isso me leva a crer, né, de que realmente esses assuntos estão todos interligados, né? Essa questão de desenvolvimento de software, programação, segurança, rede, está tudo meio que envolvido, certo? E aí entra o seguinte, quando é que, ou como foi feita essa descoberta do Instagram? Como é que surgiu isso? Como aconteceu isso? Conta para o pessoal que está nos ouvindo. Então, como eu disse, eu gostava muito de desenvolver coisas. Eu sempre tenho meus projetos pessoais que eu tenho alguma ideia e já quero desenvolver algum aplicativo, alguma coisa. Então, em um desses dias, eu estava desenvolvendo um aplicativo que ele utilizava de um serviço do Instagram e o aplicativo, ele mais ou menos criava aqueles filtros que carrega imagens, aqueles filtros de imagem, que usa nos stories. Dando uma olhada na API do Instagram, num aplicativo lá, eu estava fazendo uma funcionalidade, um código para integrar, e aí, na hora de testar, eu podia setar o nome do filtro que eu podia colocar. Então, eu fui lá, testei e deu certo pra criar o filtro. Só que, como eu sempre gosto de forçar nas coisas, eu pensei, e se eu tentar mudar algumas coisas aqui? Então, a primeira vez que eu troquei o nome do filtro, porque ele era um nome padrão, então ele sempre era a mesma coisa. A primeira vez que eu troquei e apareceu no meu celular um nome diferente, eu já fiquei com a curiosidade, porque eu consegui trocar uma coisa que não era pra ser trocada. Então, aí, eu comecei a testar algumas coisas no aplicativo, até que eu encontrei uma falha de XSS no aplicativo, que permitia você colocar scripts lá, e quando alguém abria o link do filtro que você compartilhava, executava esse script no computador da pessoa. Legal, legal. Então tu vê, né, de uma curiosidade surgiu essa descoberta dessa falha do Instagram. E aí tem uma coisa interessante que eu vi tu falando, e até depois a gente vai deixar na descrição aqui do podcast, né? Deixar aí as informações das tuas redes sociais e teu canal do YouTube. Eu vi uma entrevista tua, um bate-papo teu sobre Bug Bounty, né? É interessante tu compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, que é o seguinte, quando a gente recebe aquelas atualizações do nosso celular para atualizar um aplicativo, a gente sempre fica com aquele pensamento, puxa vida, vou ter que atualizar o aplicativo. O que passa na cabeça do Alonso, por exemplo, quando ele vê aquela atualização, assim? Compartilha com o pessoal um pouquinho disso. É bem interessante que quando eu vejo alguma atualização, mais especificamente alguma funcionalidade que aparece, eu sempre abro, tipo, no Instagram, apareceu alguma funcionalidade, por exemplo, alguns livrinhos que dava pra colocar no Instagram, dava pra colocar um título e uma foto. Eu sempre tento analisar isso separadamente e ver quais falhas eu posso explorar. Então aparece alguma atualização, eu já fico, será que tem alguma falha? Porque sempre que tem uma nova atualização, sempre é uma nova chance de você tentar encontrar algum bug. Eu acho que isso é uma das grandes sacadas, assim, do Bug Bounty, é isso, e muitas vezes é o que a gente não, ou quem trabalha com segurança, ou quem olha pra isso, não fica atento, né? É uma nova chance, é uma nova oportunidade, e às vezes quando eles mudam um filtro, né, especificamente, ou ativam uma nova funcionalidade, automaticamente, não automaticamente, mas muitas vezes quando a gente pensa num programa que é desenvolvido, pode acabar gerando uma falha num outro determinado parâmetro de todo o código, então isso que é interessante.
E pensando do lado, assim, de segurança, né? Tu conseguiria explicar, assim, que tipo de consequência teria acontecido neste caso do próprio Instagram se tu não tivesse reportado, né? Que tipo de consequência teria de um atacante, né, explorar essa falha, assim? Sobre as consequências, vamos supor que eu seja um hacker do mal e nessa falha dava para executar coisas no computador das pessoas, no navegador no caso. Então, consequentemente, dava para roubar a conta do Instagram dela. Mas agora pensando em uma larga escala, vamos supor que eu mande esse link para alguma pessoa. Aí ela abre o link e aí eu roube a conta dela. Só que aí, como você tem acesso à conta dela, você pode mandar mensagem para os amigos dela mandando o link. E se você recebe um link do seu amigo, ele não vai pensar, nossa, vai me hackear. Então, as pessoas abrindo, se tipo 5 pessoas abrir, já é 5 mandando para 10 amigos de cada e depois vira uma coisa gigantesca. Ou seja, a escala é gigantesca mesmo. E tu vê, né? É uma coisa que realmente teria uma proporção gigante. Por isso, do Instagram / Facebook, né? Ter entendido isso e ter te retornado de uma forma positiva, né? O que tu pensa, assim? Como é que foi a repercussão disso ter acontecido, assim, né? Quando tu encontrou a falha, legal, né? Eu sei, talvez o pessoal que tá me escutando não saiba, a gente tem que escrever um relatório dessa falha em inglês, né? Como é que foi isso, assim? Depois de tu escrever, mandar isso pra lá, como é que aconteceu isso? Depois de eu escrever o relatório, eu fiz vários vídeos que eu queria mandar tudo bonitinho. Eu tinha mandado, eu vi que eles demoraram um dia pra corrigir o bug, então eu já fiquei, tipo, um pouco surpreso deles corrigirem o bug em um dia. E depois de um mês, mais ou menos, eles me retornaram com a recompensa. Então eu fiquei bem surpreso, porque eu não esperava isso tudo. E depois de ver essa recompensa, é que eu comecei a escrever algumas coisas pra postar na internet sobre a falha. Então eu escrevi um artigo sobre a falha que eu achei no Medium. Então eu escrevi o artigo, foi bem tarde, umas meia-noite. E depois de eu ter escrito o artigo, eu postei ele e fui dormir. Aí quando eu acordei, ele tinha meio que tava em alta, assim. Eu tinha colocado minhas redes sociais no artigo, e aí tinha umas pessoas me mandando mensagem falando que tava super em alta. E depois disso, eu participei de alguns vídeos, por exemplo, o vídeo do Gabriel Pato, e aí que começou a explodir um pouco mais. Que aí começou a sair algumas reportagens e algumas notícias, e foi isso. Isso, de alguma maneira, isso acabou te assustando ou não? Como é que o Alonso tratou isso, assim? Porque, assim, de repente, dentro de ti, assim, como é que foi isso? Te assustou, tu, tua mãe, teu pai, enfim, como é que foi pra eles, assim? De começo, foi um pouquinho assustador, na verdade foi um pouco surpreendente, então também foi uma coisa legal, porque eu consegui várias pessoas no meu Instagram, porque eu sempre gosto de compartilhar minhas ideias no Instagram, então com a gente vendo, melhor ainda. No nosso bate-papo aqui, né, a gente está falando de programação, né? Lá no início a gente comentou sobre as Olimpíadas, que tu participou, que foi desafiador, construir algo, né? E aí tu começou a estudar segurança, né? Então são duas coisas que começaram a andar juntos, né, lado a lado. O que o Alonso pensa para o futuro, assim, desenvolvimento, segurança, tecnologia? Como é que tu vê, assim, né? Mesmo sendo novo, eu sei que é uma pergunta meio cruel, né? Mas como é que tu pensa, assim, pro futuro? O que tu tá imaginando por enquanto? Então, eu ainda não escolhi certo, mas eu gosto muito de desenvolvimento, eu sempre tenho meus projetos. Eu quero focar na parte de desenvolvimento, com segurança também. Então, ainda bem que eu já aprendi segurança desde cedo para colocar a segurança no desenvolvimento. E eu também quero continuar em programas de bug bounty, tirar isso possivelmente de uma renda extra no futuro também. E é isso. Legal, cara. Conta pra nós aí como é que tem sido um pouco, assim, dessa parceria com a Zup, né? Como que surgiu isso? Eu ouvi falar que tu tá fazendo um treinamento aí com o pessoal da Zup, do Orange Talents. Conta pra nós como é que surgiu essa parceria aí. Aconteceu quando você me chamou no Instagram também, quando tinha acontecido isso do Facebook, tinha saído nos lugares, você achou meu Instagram. Cara chato, né? Não, foi maravilhoso. E aí me convidaram pra Zup, me convidaram pro programa do Orange Talents, e aí eu comecei a aprender Java, SQL, e Java é uma coisa que eu não manjava muito, eu tava mais na parte de JavaScript, então eu comecei a focar em Java e essas novas tecnologias. Dentro desse programa que tu tem participado, tu tem surtido muitas dúvidas? Como é que tem sido o apoio que tem trabalhado assim? Porque eu lembro que a gente conversa bastante sobre segurança, desenvolvimento, né? Como é que tem sido essa experiência, assim, de descobrir uma linguagem nova que tu não conhecia? Quer dizer, conhecia, obviamente, né? Mas
que não programava em si, né? Foi meio que um desafio inicial, mas depois eu comecei a focar em estudar e já tá um pouco mais claro isso. E por enquanto eu não tô com muitas dúvidas nisso. E eu tô bem ansioso em continuar no programa, em ver os novos módulos também. E também é uma coisa que eu gostei muito, que eles focam bastante na parte de segurança junto com o desenvolvimento. Então, quando eles desenvolvem, eles sempre estão pensando na parte de segurança, que é alguma coisa bem importante. Não, legal, e que bom que isso é interessante tu citar, né, que aqui na ZUP a gente tem um dos pilares muito fortes da nossa cultura, é o que nós chamamos de somos guardiões, né, que é um desses pilares de segurança da informação, né, que a gente tem. Ou seja, a segurança realmente é uma coisa séria, né, que a gente pensa, a gente vê, inclusive, vazamentos aí, né, de muitas empresas tendo dados vazados. Por exemplo, quando a gente fala de cyberataques, né, hoje mais de 90% dos ataques são feitos via phishing, né, que são aqueles e-mails que a gente recebe com alguém tentando fisgar uma conta nossa, e até faço um link com a falha que tu descobriu, né, como tu comentou ao longo dessa nossa conversa. Se alguém enviasse esses links aí, né, poderia capturar essas informações. Então, isso que é interessante. Legal tu comentar isso. Bom, a gente já está chegando na parte final do nosso bate-papo aqui, mas antes de encerrar, eu queria aproveitar e pedir que tu desse aí, se tu tem alguma dica para quem está começando a explorar esse meio do bug bounty, né? Tu tem alguma dica, alguma sugestão daquilo que foi importante para ti? Tem alguma sugestão para a galera? Uma sugestão principalmente estudar, colocar metas do que você quer aprender, ler bastante coisa de pessoas que já encontraram falhas, então aqueles documentos, artigos, ler, e se você não entender alguma coisa, você salva para estudar também, você coloca nas suas metas, e sempre aprendendo. Alonso, eu queria te agradecer pela tua participação, né, por estar com a gente aqui no Zupcast. Não sei se queria deixar alguma palavra final para o pessoal, dizer mais alguma coisa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, e é isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos aqueles que nos acompanharam em mais um Zupcast, né? Espero que a história do Andrés Alonso seja um exemplo, seja inspiradora para todos vocês. E lembrando, para quem quiser conhecer mais os nossos participantes, e todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências aqui citadas, é claro, né? E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast em todas as plataformas de áudio para acompanhar os próximos episódios, e também nas nossas redes sociais, o bom e velho @Zupinnovation, certo? Valeu e até a próxima.